Lição 234. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Anteciparemos hoje o momento em que desaparecem os sonhos de pecado e culpa e no qual alcançamos a santa paz que nunca deixamos. Diminuto foi o instante que se passou entre a eternidade e a intemporalidade. Tão breve foi esse intervalo que não houve lapso na continuidade nem interrupção nos pensamentos para sempre unificados em um só. Nada jamais aconteceu para perturbar a paz de Deus Pai e Deus Filho. Hoje aceitamos isso como totalmente verdadeiro. Nós te agradecemos, Pai, por não nos ser possível perder a memória de Ti e do Teu amor. Reconhecemos a nossa segurança e agradecemos todas as dádivas que nos concedeste, toda a ajuda amorosa que recebemos, toda a Tua eterna paciência e o Verbo que nos deste segundo o qual estamos salvos. Pai, hoje volto a ser o Teu Filho. Jesus hoje nos convida a uma experiência extrafísica, ou seja, objetivamente somos guiados a aceitar a única criação de Deus, não está e jamais estará no mundo. Pai, hoje volto a ser o Teu Filho. Vamos olhar para a metafísica da lição, ajustando o foco para prestar atenção à efetividade da nossa decisão. Será mesmo que já decidimos exclusivamente pela verdade? Reposicionar a percepção de existência para a realidade com Deus é mesmo a nossa única meta sobre todas as metas individuais? Aceitamos fazer o mesmo caminho que Jesus fez quando passou por aqui? Jesus adotou um único sistema de pensamento, o do Espírito Santo, e não equivocou-se mais da criação de Deus. Queremos mesmo Deus acima de todas as coisas? Observem isso. Hoje podemos ajustar o foco e a confiança que o Espírito Santo corrigirá todo o erro de percepção que a nossa devoção permite, mas é preciso querer primeiramente e exclusivamente o reino do céu. E então tudo o mais será acrescentado. Primeiro Deus e depois o resto. Mas será que se aceitarmos primeiro Deus haverá resto? São as expectativas de felicidade no conteúdo do mundo e sobre os outros que causam toda a angústia e ansiedade, e que confirmam a culpa, o medo e a punição. Subjacentes a isso, a experiência da limitação, da falta e da rejeição. E sendo assim, todos, cada consciência sem exceção, está esculpindo o que chamamos de vida através de uma jornada de medo, a qual chamamos de eu e de a minha vida no mundo. No mundo somos a encarnação do ego. Pai, hoje volto a ser o Teu Filho. Somos diretamente conduzidos a manter a consciência na confiança de que a criação de Deus jamais pôde ser mudada. Novamente estamos diante de uma oportunidade de aplicar toda a fé na verdade. Onde está a tua fé? Este é o meu instante santo de liberação da percepção corrompida pela identificação com a ilusão. No entanto, em que aceitarmos que nada no universo é criação de Deus, transcende-se o ego. E assim o mundo se desvanece diante da consciência que aceita-se inexistente à parte da totalidade do céu. Isso não significa que deixaremos imediatamente de perceber as formas tentando contar e atestar a sua existência ilusória. Mas, no entanto, o observador já não equivoca-se mais da única realidade. A única criação de Deus
a única verdadeira. Pai, hoje volto a ser o teu filho. A ilusão das necessidades. A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original segundo o qual alguém pode ser separado de Deus requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-se de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vive no espaço onde conceitos tal como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu não podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Até quando vamos usar o conteúdo metafísico de Jesus para tentar trazer a santidade, a unidade para os corpos? Relembrar a unidade não é imaginar a humanidade, as personalidades, o autoconceito ou as consciências unindo-se em santidade. Relembrar a unidade é simplesmente aceitar que Deus tem uma única criação. Definitivamente, reconhecer a unidade não é poeticamente perceber personalidades e corpos em amor ou no amor, mas sim o contrário. Nunca houve corpos e não há nada à parte da fonte criadora. Pai, hoje volto a ser o teu filho. E o Espírito Santo é o sistema de pensamento que permite a aceitação da inexistência de qualquer forma. Aceitar a santidade não é tornar consciências santas, é meramente relembrar que elas nunca existiram. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Tu que queiras paz só pode achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. A falta implica em que estarias melhor se estivesse em um estado de algum modo diferente daquele que estás. O que é aprender para a metafísica de Jesus? Aprender é mudar o sistema de pensamento. Aprender não é saber sobre o conteúdo metafísico de Jesus ou compreender a realidade para espiritualizar as vontades separadas da fonte criadora. Aprender é aceitar que só o que é pensado através de Deus e com Deus tem significado. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. O amor perfeito exclui o medo. O medo existe, então não há amor perfeito. Se o medo existe, não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Essa declaração nos motiva a aceitar a relação de integridade com a fonte criadora. É impossível ver dois mundos. O Espírito Santo não faz nada para o eu psicológico e o eu no mundo. Ele faz através de nós, da decisão de cada consciência.
Tudo o que percebo está em minha forma de pensar. Enquanto houver uma classe inferior, pertenço a ela. Enquanto houver um elemento criminoso, sou parte dele. Enquanto houver uma alma na prisão, não sou livre. Eugênio Debs, sobre o Sermão da Montanha. Inspiração, um curso em milagres.